Mais uma aulinha de termoquímica. Vamos lembrar algumas coisas da nossa aula anterior. O que significa aquele H? Entalpia, calor, que pode ser de uma substância, de um grupo de substâncias ou de uma reação inteira. O que pode influenciar o ΔH? A quantidade de substância, a temperatura, a pressão, o estado físico e ainda o estado alotrópico. Para que isto não influencie mais no valor da entalpia, criou-se o estado padrão, onde são feitos os cálculos de termoquímica. O que é o estado padrão? É a temperatura de 25 graus Celsius, que é 298 Kelvin, pressão de uma atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. As substâncias devem estar no seu estado físico mais comum e as que apresentam alotropia devem estar no seu estado alotrópico mais estável, que é o de menor energia. Lembre que toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero, tá? As reações só podem ser de dois tipos. Ou elas liberam calor e são chamadas de exotérmicas, ou elas absorvem calor e são chamadas de endotérmicas. Se a reação é exotérmica, ela começa com mais calor e termina com menos. Então, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Quando a gente vai fazer o cálculo do ΔH, esse ΔH acaba dando negativo. Porque o ΔH é sempre o estado final, que é os produtos, menos o estado inicial, que é os reagentes. As reações endotérmicas absorvem calor. Então, começa com menos calor e termina com mais calor. Então, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos. Como fica o ΔH? O ΔH fica positivo para toda reação endotérmica, tá? Porque a gente vai fazer na reação endotérmica sempre um valor maior, que é os produtos, menos um valor menor, que é os reagentes, tá? Lembre que para uma mesma reação química, a entalpia e a energia têm o mesmo valor, mas sinais o que, pessoal? Trocados. Então, digamos que o ΔH vale menos 94. Então, a energia vai valer mais 94, tá? E ainda lembrando, moçada, a entalpia e os estados físicos. No estado sólido, a substância tem menos energia. Ela ganha calor, ela passa para o estado líquido. Se ela continuar ganhando calor, ela passa de líquido para o estado gasoso. Então, as transformações na ordem sólido para líquido e líquido para gás são transformações endotérmicas. E as transformações de gás para líquido e de líquido para sólido são transformações que liberam calor, portanto, são exotérmicas, tá? Isto foi a nossa aulinha anterior, né? Sem esquecer que o ΔH tem nome, né? Se chama Lei de Hess. O que diz o enunciado da Lei de Hess? Que o calor de uma reação depende somente do calor inicial e o calor final, tá? Na aula de hoje, nós temos dois itens e o primeiro, moçada, são os tipos de calores ou entalpia. Nós temos 4 tipos: formação, combustão, dissolução e neutralização. Começamos com as entalpias de formação.
E a primeira informação que tu tem que lembrar, que tu tem que guardar, é que as reações de formação, elas podem ser exotérmicas ou endotérmicas. Cada reação é de um jeito. Tem reação de formação endo e tem reação de formação exo. Como que eu sei? Olhando o valor do ΔH, né? Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Se o ΔH é positivo, a reação é endotérmica, absorve energia. Bom, as reações de formação, obrigatoriamente, os reagentes terão de ser uma substância simples. Lembre que substância simples é formada por um único elemento da tabela periódica. Então, nos reagentes, não pode ter nenhuma substância composta, somente substâncias simples, tá? E o produto sempre tem que estar na quantidade de 1 mol de um único composto. Então, forma-se 1 mol de um único composto. Então, exemplo aqui, ó, a formação do ácido fosfórico. Olha a quantidade aqui, ó, 1 mol. E os reagentes são substâncias o quê? Simples. Boris, como é que eu sei quem são os reagentes? Pessoal, é só tu separar os átomos, ó. Então eu tenho 3 reagentes: hidrogênio, fósforo e oxigênio, tá? Sempre lembrando, moçada, o seguinte detalhe, que hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e os halogênios só são encontrados de par. Então, eles sempre vão estar de par, tá? Então, por isso que o hidrogênio está de parzinho e o oxigênio também está de parzinho. Porque estes aqui só são encontrados de par, tá? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e os halogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo, sempre de par, tá? Outra coisa que tu tem que cuidar. Lembra do estado padrão? Tem que estar no estado físico mais comum e quando tem alotropia, tem que estar no estado alotrópico mais estável. Então veja bem, o hidrogênio está no estado físico mais comum, que é o gasoso. O fósforo é um caso de alotropia. Então, os 2 alótropos mais comuns do fósforo é o vermelho e o branco. Qual que é o mais estável? Aquele mais do nosso dia a dia, que a gente tem maior quantidade, o fósforo vermelho. O fósforo branco, quem é que já viu o fósforo branco? Tá certo? Só gurizada dentro dos laboratórios das universidades a gente acaba vendo o fósforo branco, que tem uma coisa importante, né, uma característica, que é apresentar a combustão espontânea. Tanto que ele é usado como arma química. Então isso quer dizer que lá nos laboratórios das universidades, onde a gente pode ver o fósforo branco, ele está sempre dentro de um vidro lacrado com o que, gurizada? Com água. Porque se ele estiver seco, ele vai começar a queimar espontaneamente. Então aqui, ó, o alótropo mais estável, que é o fósforo vermelho. O oxigênio no estado gasoso, tá? Que é o estado físico mais comum. Aqui eu tenho a formação do etanol. Ó. Observe que está na quantidade certa, que é o quê? 1 mol para ser a reação de formação. Quem são os reagentes? Então, tu separa, ó. O que nós temos como reagente? 3 substâncias. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos olhar. Carbono tem alotropia. O grafite, o diamante são os alótropos mais comuns. Qual é o mais estável? O grafite. O hidrogênio tem que estar no estado físico mais comum, que é o gasoso. E o oxigênio também em estado físico mais comum,
gasoso, tá? Fiz o balanceamento certinho. Agora aqui eu tenho a formação do hidróxido de cálcio, tá? Olha a quantidade, ó, 1 mol. Quem são os reagentes? Ó, carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, ó, o cálcio é um metal, estado sólido. O gás oxigênio tem alotropia, né? Podia ser ozônio, mas daí o ozônio não pode entrar, porque o ozônio é o alótropo menos estável, tá? Então, por isso que é o O2, estado físico, tá certo? Gasoso, e aqui o gás hidrogênio. Como último exemplo, o ácido sulfúrico, formação do ácido sulfúrico. Olha aqui a quantidade, ó, 1 mol. Quem são os reagentes? Povo, só separar os átomos. Os reagentes são hidrogênio, enxofre e oxigênio. Hidrogênio só existe de par e é gás. O enxofre é um caso de alotropia. Tem o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. O rômbico é o mais estável, tá? Boris, quer dizer que se aqui fosse enxofre monoclínico, não seria a entalpia de formação? Não seria, porque tem que obedecer às regras, tá? O gás oxigênio, estado físico mais comum, gasoso, e é o alótropo mais estável do oxigênio aí, tá? Lembre, formação pode ser exo ou endo. E agora, moçada, as entalpias de combustão. Lembre que combustão é queima. E a entalpia de combustão sempre se refere a 1 mol da substância queimada. Qualquer coisa para queimar necessita obrigatoriamente ter oxigênio. Sem oxigênio, nada queima. E o outro detalhe, que toda combustão será exotérmica. Toda combustão libera energia, tá? Então, vejamos os exemplos. Eu vou queimar 1 mol de metano, o gás natural, tá? Normalmente a gente queima combustíveis, tá? E os combustíveis têm, gurizada, normalmente origem fóssil, tá? Então eles têm carbono e hidrogênio. O carbono, quando queima, vira gás carbônico, e o hidrogênio, quando queima, vira água, tá? Então, pessoal, o metano, que é o gás natural, também chamado gás dos biodigestores, gás dos pântanos, tá? Moçada, ele queima, forma CO2 e água, tá? Só cuidar o balanceamentozinho ali. Observa que está respeitado os estados físicos. O metano é um gás, o oxigênio é gás, o gás carbônico é gás e a água é o que, pessoal? Líquida aí, tá? Boris, como é que eu sei que o metano é gás? Lembre, pessoal, que o metano é um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos de 1 a 4 carbonos são gasosos. De 5 a 17 carbonos são líquidos. E acima de 17 carbonos, os hidrocarbonetos encontram-se no estado sólido, tá? Aqui eu já tenho o propano, um dos componentes do gás de cozinha. Lembre que propano é uma mistura, no caso gás de cozinha, é uma mistura de propano e butano. Então aqui nós temos o propano. O carbono, quando queima, vira gás carbônico. O hidrogênio, quando queima, se transforma em água. E para queimar, tem oxigênio. Daí, só fecha o balanceamento. Agora aqui eu já tenho a combustão do etanol. O etanol é o quê? Um líquido. Então, reage com o oxigênio, para queimar. O carbono vira CO2, o hidrogênio vira o quê? Água. Fechei o balanceamento. Ok. E aqui nós temos o componente principal da gasolina, que é o isooctano. Lembre, pessoal, que quanto mais octanos tem na gasolina, melhor a qualidade.
E isso é dito pela octanagem, que é a porcentagem de isooctanos na gasolina. A gasolina, basicamente, é uma mistura de isoctano e N-heptano, tá? Então, compostos com 8 e 7 carbonos. Sempre lembrando que aqui no Brasil se adiciona também à gasolina o etanol. Então, queimei a gasolina, tá? O isoctano, o carbono vira CO2, o hidrogênio vira o quê? Água. Fechei o balanceamento, contei os oxigênios aqui, ó, deu 25. Então, coloquei o 25 aqui, ó. 25 vezes 2, 50. Para ficar 25, dividir por 2, ó, corretamente balanceado. Agora aqui, pessoal, dois exemplozinhos. O hidrogênio reage com o oxigênio e forma água. Observa que esta reação, ela é dois tipos de entalpia ao mesmo tempo. Ó, aqui eu tenho, ó, os reagentes são substâncias simples. E eu tenho 1 mol de um único produto, que é a água. Então eu tenho aqui a entalpia de formação da água, ó, entalpia de formação da água, tá? Lembrando que se a água aqui tivesse no estado sólido ou no estado gasoso, não seria uma entalpia de formação. E por que não seria? Porque não está respeitando o estado padrão, que as substâncias devem estar no seu estado físico mais comum, que no caso da água é o líquido. E agora, olhando de outra maneira esta reação. O hidrogênio reage com o oxigênio e forma água. É ou não é uma reação de combustão? É. Então aqui, ó, eu tenho a queima de 1 mol de H2. Então, é a combustão do hidrogênio. E aqui embaixo eu peguei o carbono grafite, reagi com o oxigênio e formou CO2. Olha a quantidade de CO2 aqui. 1. Os reagentes são substâncias simples? Sim. Obedece o estado padrão? Sim. Então aqui, pessoal, eu tenho a formação do gás carbônico, tá? Lembrando que se aqui tu tivesse, por exemplo, carbono diamante, já não seria a entalpia de formação do CO2, por não obedecer o estado padrão. E esta reação também, olhando de outra maneira, eu tenho 1 mol de carbono grafite sendo queimado, produzindo gás carbônico. Então, o que essa reação também é? A reação de combustão do carbono grafite. Calor de neutralização. A primeira coisa importante de lembrar em neutralização é que sempre será uma reação exotérmica. Então, sempre vai liberar energia. E o que é o calor ou entalpia de neutralização? É quando reage 1 mol de H+ com 1 mol de OH-. O H+ e o OH-, um neutraliza o outro, produzindo água, tá? Então, pessoal, aonde que a gente tem o H+ e o OH-? Quando reage um ácido com uma base, formando água e sal. Se a reação é sempre exotérmica, o ΔH vai ser sempre negativo. Agora, assim, ó, extremamente importante, povo. Se o ácido e a base forem fortes, o ΔH sempre vai valer menos 13,8 quilocalorias. Mas para isso, o ácido e a base, os dois precisam ser fortes. Vamos lembrar força de ácido e força de base? Ó, quando que um ácido é forte? Sem oxigênio, aquilo que eu chamo de H-.
Só existe 3 ácidos fortes sem oxigênio: HBr, HI e HCl. Os únicos 3 ácidos fortes sem oxigênio: H-brick, HBr, HI e HCl. Quando o ácido tem oxigênio, tu faz uma continha. Os oxigênios menos os hidrogênios ionizáveis. Se o resultado da continha der 3 ou 2, o ácido é forte. Olha o exemplo. 4 oxigênio menos 1 hidrogênio. Diferença 3. Então, o ácido perclórico é um ácido forte. Vamos ver o ácido sulfúrico? Ó, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, tá certo? Diferença 2. Portanto, o ácido é forte. E base, os hidróxidos, quando é que são fortes? São fortes as bases dos metais alcalinos e dos metais alcalinos terrosos, menos os 2 primeiros elementos, que é berílio e magnésio, lá no grupo 2A, grupo 2 da tabela periódica, tá? Base forte, metais alcalinos e alcalinos terrosos, menos o berílio e o magnésio. Exemplo, eu tenho o HCl, que é um ácido forte, faz parte do H-brick, e o NaOH, uma base forte. Afinal de contas, o sódio está aqui, tá? Então, formou água, NaCl, quanto que vale o ΔH? Menos 13,8, porque tanto o ácido como a base são fortes. Segundo exemplo, o HNO3 é um ácido forte, porque 3 oxigênio menos 1 hidrogênio deu 2. Então, o ácido é forte. E aqui nós temos o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Por que é fraca? Porque forte, só um A e 2A. Então, o hidróxido de amônio é fraca. Então, o ácido e a base reagem, forma água e aqui o nitrato de amônio. Mas o ΔH eu não sei o valor. Sei que ele é negativo, mas o valor eu não sei. Mas eu sei que quando o ácido e a base forem fortes, sempre vai valer menos 13,8. E por último, nós temos, moçada, a entalpia ou calor de dissolução. A primeira coisa que eu quero te lembrar é que algumas reações são exotérmicas e outras são endotérmicas, tá? Então, cada reação é de um jeito, tá? Então, primeiro exemplo, eu peguei o açúcar, que é sólido, e dissolvi em água, tá? Então, o que eu passei a ter aqui, ó? A sacarose dissolvido na água. Então, aquoso, tá? Agora aqui, eu peguei o NaCl, que é um sal. Todo sal, quando colocado em água, sofre dissociação iônica e se transforma em íons. Então, eu tenho o íon Na+, e o Cl- em água, ó, aquoso. Agora aqui eu tenho de exemplo o ácido sulfúrico. Lembre que todo ácido em água sofre ionização, transformando-se em íons. Então eu vou ter 2 íons H+, aquoso, e 1 íon SO4 menos 2 aquoso. Um parênteses aqui, pessoal, tá? Um ácido forte em água sempre é uma reação exotérmica. Lembre-se disso. As provas cobram isso, pessoal, tá? E no caso do ácido sulfúrico, há um problema muito sério, pessoal, tá? Ao misturar ácido com água,
tu pode tomar até uma grande queimadura em função da grande quantidade de energia liberada, tá? A maneira correta é pegar o ácido e colocar na água. Nunca a água no ácido sulfúrico. Porque se tu colocar a água no ácido sulfúrico, essa água, ao cair no ácido, imediatamente vai, gurizada, tá certo? Liberar uma quantidade enorme de energia e tu pode acabar tendo uma queimadura no colocar a água no ácido. Qual é a maneira correta, então? Sempre o ácido sulfúrico na água, tá? Outro exemplo, eu tenho aqui o hidróxido de cálcio, uma base. Lembre, toda base em água sofre dissociação iônica produzindo íons. Quais são os íons aqui? Cálcio mais 2, aquoso, e os 2 OH menos aquoso. Somente sal, ácido e base se transformam em íons quando colocados em água. Como a sacarose é um composto da orgânica, não é sal, não é ácido, não é base, não produziu os íons. Entramos agora na parte de cálculos de ΔH. Basicamente, nós temos 3 tipos de cálculo. Quando dão as entalpias de formação, quando dão outras equações e quando dão as energias de ligação. Na aula de hoje, apenas quando dão as entalpias de formação, tá? Então, pessoal, quando eles nos derem os valores das entalpias de formação, a gente vai usar a fórmula da lei de Hess, a fórmula do ΔH. Então, ó, variação de entalpia é o estado final menos o estado inicial. A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O que tu vai fazer? Como eles vão dar o valor de cada substância, tu soma esse valor para todos os reagentes e coloca aqui. Faz a mesma coisa com os produtos. Substitui o valor na equação, acha o valor final dos produtos e coloca aqui. Produto menos reagente vai dar a resposta que é o ΔH. Exemplo. Dadas as entalpias de formação em quilocalorias. O propano, menos 100, gás carbônico, menos 90 e água, menos 70. Qual a energia liberada na combustão de 22 gramas de propano? Então, pessoal, combustão, queima. Tem que reagir com oxigênio. Se tem carbono, vira CO2. Se a substância queimada tem hidrogênio, vira água. Então, vamos lá, ó. Propano, C3H8. Tem que reagir com oxigênio. O carbono forma CO2 e o hidrogênio vira água. Quanto vale o ΔH? Vamos descobrir. Não podemos esquecer o balanceamento. 3 carbono, então 3 CO2 e aqui vamos multiplicar por 1. 8 hidrogênio, aqui tem 2, então multiplicamos por 4. E os oxigênio? 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4. Então 4 com 6, 10. Aqui tem 2, para ficar 10, multiplica por 5. O que a gente faz agora? Pega os valores das substâncias, as entalpias de formação, e substitui. Então, ó, o propano vale menos 100. O CO2 menos 90.
e a água vale menos 70. Tu tá vendo que eles não deram o valor do oxigênio? Por causa daquela observação que a gente viu na aula anterior. Toda substância simples tem entalpia igual a 0. O oxigênio não é uma substância simples? É. Então a entalpia vale 0. Vamos achar o valor dos reagentes e o valor dos produtos? Então aqui ó, eu tenho 1 propano e aqui eu tenho 5O2. Portanto, a entalpia dos reagentes deu menos 100. Agora, ó, eu tenho 3CO2 mais 4 águas. Quanto que vai dar a entalpia dos produtos? Aqui, ó, menos 270, mais aqui vai dar menos 280. Somei, menos 550. Ó, tem os produtos, tem os reagentes. O que eu faço? Uso a lei de Hess. Então, olha como ficou o ΔH. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O valor da entalpia dos produtos menos 550. Menos da fórmula, valor dos reagentes menos 100. Então, ΔH é menos 550, menos com menos, mais 100. Então, ΔH é igual a menos 450 quilocalorias. Então, esse é o valor do ΔH. Só que no exercício, nos deram uma massa em gramas. Então, agora que a gente já sabe o valor do ΔH, faz essa regrinha de 3 com a massa. Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. C3H8 mais 5O2 forma 3CO2 mais 4 águas. ΔH, acabei de descobrir, menos 450 quilocalorias, tá? Então, é uma estequiometria. Numa linha vai os dados do exercício, na outra linha os dados da equação. Então, o exercício quer saber a energia liberada quando eu queimo 22 gramas de propano. Então, aqui propano, ó, 22 gramas. Quanto de energia libera? X quilocalorias. Vamos retirar os dados da equação? Então, se aqui embaixo eu tenho gramas, massa do C3H8, olhei na tabela periódica, deu 44 gramas, tá? Daí, pessoal, lembrando, ΔH negativo, reação exotérmica. Toda combustão, né, é exotérmico. Mas se o ΔH é negativo, é exo, significa que libera. Então, libera esta quantidade ali, ó, 450 quilocalorias. 22 gramas vai liberar quanto? Então, multiplico cruzado. E vamos ter um X aqui igual a 225 quilocalorias. Meus lindinhos, até daqui a pouquinho na correção dos exercícios.